Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as diretrizes para webmasters do Google. É aqui que estão as regras do jogo. Tudo que a gente pode ou não deveria fazer em SEO, a gente vai ver hoje os princípios básicos que você não pode escapulir ali, senão você corre o risco de ser penalizado. Então vamos lá. Antes de mais nada, pode ficar sossegado que o link para as diretrizes de Webmasters vai estar aqui na descrição desse vídeo e também se você jogar aí no Google diretrizes para Webmasters, você vai encontrar aí, é só clicar no primeiro resultado e você vai entrar nessa página aqui do próprio Google. No começo aqui da página, a gente vai ver algumas orientações sobre como que você vai indexar a sua página, como que você vai ajudar o Google a encontrar o seu site, como que ele vai fazer para ler as suas páginas e assim por diante. E se você ler tudo isso aqui, você vai entender que aqui estão, vamos dizer, os princípios básicos do SEO on-page. A questão de usar tag title, o alt da imagem, tudo está muito bem explicado aqui no começo dessa página. Mas como a gente já tem uma aula sobre o SEO on-page, fica de lição de casa, então, se você não viu, ver essa aula e depois você volta aqui e lê essa parte aqui das diretrizes gerais para você ver que realmente o que está na aula de on-page está aqui nessa parte de diretrizes para o webmaster. Descendo um pouquinho a página, a gente vai encontrar as diretrizes de qualidade, que basicamente ali o Google está explicando para a gente que ele quer entregar uma boa experiência para o usuário, né, que está usando o Google como buscador, e ele também já fala ali que não é porque alguma regra não está explícita aqui que ele pode de repente não considerar como fraudulento. Então, mesmo que de repente você pensou em algo mirabolante para tentar enganar o algoritmo do Google, o Google já deixou aqui a regra aberta e clara que se ele considerar que o que você está fazendo é fraudulento, visa enganar o algoritmo ou os usuários, ele pode sim te punir. Inclusive tem um vídeo do próprio Matt Cutts, que é um dos porta-vozes ali do Google, falando sobre se o Google faz ou não as ações manuais quando ele recebe ali, por exemplo, uma denúncia, que também tem o link aqui nessa página. Então, sabendo desses dois primeiros pontos ali que são mais introdutórios, eu quero ir para os princípios básicos que muita gente se engana e acaba pesando na bola ali e não vai de encontro com o que o Google deseja. Então vamos lá, o primeiro princípio básico é o que? Criar páginas para os usuários e não para o Google, porque basicamente o que o Google está falando? Não adianta você querer criar uma página que para o meu Googlebot, lá para o meu algoritmo, ela vai estar, vamos dizer, perfeita em questão de programação, montagem e tudo mais, se o usuário não se sentir confortável, não tiver uma boa experiência, ele não conseguir usar a sua página como ela realmente deveria ser utilizada. A prioridade do Google é sempre a experiência do usuário, conseguir entregar a melhor experiência ali quando ele fornece o atalho até o seu site, porque o Google basicamente é o quê? É um atalho, onde o usuário entra, faz uma pesquisa, então ele acha o seu site e vai conferir ali a resposta para aquela dúvida, aquela informação que ele estava procurando. Então, regra número 1, se você está criando uma página pensando, será que o Googlebot vai gostar dessa página? Você já está começando errado. Comece pensando, será que o meu usuário, o meu consumidor, a pessoa que vai ler esse conteúdo realmente está gostando do conteúdo que eu estou criando? A página está útil? A usabilidade está gostosa? Está bom de mexer nesse site? Se a resposta for sim, aí você está cumprindo com esse primeiro princípio básico. O segundo princípio que infelizmente vários sites acabam infringindo é o que? Enganar os usuários. Está aqui, não engane os usuários. Se você promete uma coisa na chamada, entregue isso ali. Se você prometeu no seu title, na sua description, que vai fornecer algum tipo de informação, realmente entregue aquilo para o usuário. E, por exemplo, se você usa de alguma artimanha de programação, por exemplo, para que o Google consiga indexar o conteúdo, consiga colocar ele bem posicionado, mas quando o usuário acessa a sua página, você coloca 1 milhão de pop-ups, você coloca várias coisas que enganam o usuário e forçam ele a tomar uma ação que ele não queria, como por exemplo, acessar um vídeo, clicar para ver uma página de uma propaganda, enfim, não engane o seu usuário. Se você vai fornecer aquela página para esclarecer alguma dúvida, trazer algum conteúdo, realmente ofereça
esse conteúdo sem tentar ficar criando artifícios para enganar ele. Porque se você não sabe a parte de programação, dá para fazer um monte de coisinhas ali que a gente chama de cloaking, e vai ser tema dos próximos vídeos aqui, que basicamente é o que? Você fornece uma versão para o Googlebot ver. Quando o robozinho tá tudo bonitinho, mas quando o usuário entra, é outra página totalmente diferente. Então, não tente enganar os usuários. Se você estiver enganando os seus usuários, você está infringindo esse segundo princípio básico do Google. O terceiro princípio é evite truques. Sim, o Google está falando aqui que não é para você ficar inventando nenhum truque mirabolante para melhorar a sua classificação dentro do algoritmo. Lá nos primórdios da internet, quando o Google estava engatinhando, era muito comum e muito fácil você conseguir enganar o algoritmo. Hoje, isso é muito mais complexo. As técnicas de Black Hat que existem aí no mercado já precisam ser muito mais elaboradas para tentar, de alguma forma, tentar conseguir enganar. E eu falo tentar porque o algoritmo está tão inteligente que, basicamente, se você conseguir achar uma brecha para enganar o Google, é questão de tempo para ele pegar e punir o seu site. Então, se você está pensando em aplicar algum truque aí de Black Hat, corre disso aí, porque não é legal. O Google está avisando aqui que um princípio básico é não use de truques. E uma frase aqui que está explícita nesse princípio aqui, que é bem legal, é: se você tivesse que explicar tudo isso que você está fazendo aí no seu site para um funcionário do Google, teria justificativa? Será que você realmente conseguiria explicar ali sem ficar gaguejando, sem ficar se enrolando muito na explicação? Será que seria palpável? E uma outra coisa ainda que ele traz: se o Google não existisse, né, se os mecanismos de pesquisa não existissem, você faria isso que está fazendo? Se a resposta for não, então não faça, porque justamente o Google quer que você faça aquilo que é útil para o seu usuário, para gerar uma boa experiência. Então, se você está pensando em algum truque mirabolante, que é só para enganar o algoritmo, você já está fazendo errado. O quarto princípio traz basicamente uma reflexão para a gente, que é: pense no que faz o seu site especial. Se você não tem algo que é um diferencial, que realmente vai fazer você se destacar da sua concorrência, talvez, ao invés de você estar procurando truques, enganar o algoritmo e tudo mais, repense como você está construindo o seu marketing, o seu conteúdo, porque não existe marketing bom para produto ruim. Você precisa realmente criar alguma coisa que tenha um grande diferencial e apostar nisso, e que isso seja realmente algo que faça sentido para que o algoritmo queira colocar o seu site na frente dos seus concorrentes. Então, pensa certinho, com bastante carinho, o que transforma o seu site em algo super especial. Então era isso que eu queria trazer para esse primeiro vídeo sobre as diretrizes para Webmasters. Então a gente falou sobre as diretrizes gerais, as diretrizes de qualidade e os princípios básicos que o Google prega. Nos próximos vídeos eu vou trazer as diretrizes específicas, onde você vai entender que se você infringir algumas dessas diretrizes aqui, você está na verdade aplicando o quê? Técnicas que são consideradas Black Hat. A gente vai passar por cada uma delas, então vai ter uma série de vídeos aí falando sobre as diretrizes para Webmasters. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação das nossas próximas aulas. E eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. Clica aí!